E aí galera, beleza? Eu sou o Danilo, educador do Carol, e esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou para ficar mais pertinho de vocês enquanto as nossas atividades estão suspensas. Nesse episódio vamos falar sobre espaços públicos e por que é tão importante pensar sobre eles para garantir a nossa participação política na sociedade. Bora lá? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. Espaços públicos fazem parte da nossa sociedade. Estão em todas as cidades e bairros e fazem parte do nosso direito enquanto cidadãos e cidadãs. Mas o que significa um espaço ser público? Qual a diferença entre espaços de lazer públicos e privados e espaços educacionais públicos e privados? E como que pensar nesses espaços públicos é tão importante durante as eleições? A ideia de público significa principalmente como sendo o oposto de espaços privados. O espaço privado é o espaço das nossas casas, das lojas, restaurantes, é o espaço que tem dono, onde as decisões individuais definem o que acontecerá. A circulação nesses lugares é restrita e seletiva, e geralmente o acesso só é possível através do dinheiro. Por isso, o espaço privado é ligado à propriedade privada, aquela propriedade que priva de alguns o direito de estar lá. Já o público é o espaço que, a princípio, ninguém é dono. É o espaço por onde conhecemos o mundo, que compartilhamos e que ninguém deveria impedir a participação de qualquer pessoa. Um exemplo é a rua, lugar que podemos transitar, entrar e sair, e que todos usamos para andar pela cidade. O responsável por esse tipo de espaço é o governo, representante do poder público dos cidadãos e cidadãs. Então, o cuidado, a manutenção e a abertura dos espaços públicos é de responsabilidade dos representantes políticos, que projetam e elaboram iniciativas públicas apresentadas nas eleições e durante seus governos. Mas até que ponto o espaço público é nosso? É só dizer que um espaço é público que ele se torna um espaço de todos e todas? Vamos pensar agora alguns exemplos e discutir o quanto de público eles têm. E aí, gente, lembram de mim? Eu sou a Carol e sou colaboradora do cursinho. Quero propor um raciocínio aqui rapidinho. Vamos pensar em 3 espaços culturais e de lazer coletivos. Quais vocês lembram assim logo de cara? Pensando a princípio nos espaços culturais. Esses são espaços utilizados para práticas de eventos culturalmente estabelecidos, tipo rituais religiosos ou cívicos, festas típicas, encenações artísticas e etc. De cara, eu já penso em teatro e cinema. Esses são veículos culturais massivos. Mas também tem os museus e galerias. Esses são espaços mais expositivos, mas não menos importantes. Eles são responsáveis em remontar segmentos culturais do passado e do presente, cada um de sua maneira. Outro espaço cultural que me vem à cabeça de primeira são os centros culturais. Como o próprio nome já diz, né? São espaços concentrados em reprodução cultural. Daí entram as oficinas de dança e música, desenho e arte, literatura, poesia e história também. Falou em centro cultural, já penso logo em sarau. Aí me dá uma saudade. Mas, continuando o nosso raciocínio, o que pensamos quando falamos de espaços de lazer? Primeiro, a gente pode pensar em lazer como o oposto ao trabalho. Mas ele não significa ócio e inércia. São atividades que realizamos no nosso tempo livre para divertimento e recreação. Porque sim, é isso mesmo, nós precisamos de diversão e de descanso. Na hora eu penso nos campinhos, centros esportivos, parques e espaços abertos. Lugares em que a gente encontra nossos amigos, empinamos pipa e praticamos atividades físicas. As festas e os shows são outros exemplos de tempos de descontração e diversão. Também me lembro dos centros recreativos e das oficinas de artesanato. É aí que a gente para pensar que no final esses espaços se mesclam. O lazer está relacionado com a cultura de várias formas. Isso porque nossas formas de lazer são culturalmente construídas. A oposição entre esses espaços e os espaços de trabalho é uma ótima perspectiva para observar a importância da cultura e do lazer nas nossas vidas. São nesses espaços que florescemos nossas personalidades, conforme nossa cultura e nossos gostos, tanto na escala individual quanto na coletiva. E isso é a base para as nossas relações sociais e para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Não é possível construir nada duradouro sem esses direitos garantidos. Bom, a gente pensou nesses espaços, mas agora vamos voltar à primeira questão do nosso podcast.
Quantos desses espaços culturais e de lazer são públicos e quais são privados? Pensando em questão de estrutura, esses espaços são construídos de maneira similar? E onde esses espaços estão localizados fisicamente? Quer dizer, quais ficam mais ao centro da cidade e quais ficam nas periferias e regiões metropolitanas? Enfim, o principal é ressaltar que esses espaços coletivos de cultura e lazer são direitos básicos e devemos começar a duvidar do propósito que o capital privado tem em transformá-los em espaços privados e os interesses em vendê-los como mercadoria. Bom, já falei muito já. Existem mais espaços públicos para discutirmos, né não, Luca? Quando pensamos em educação, também temos que pensar nos seus espaços públicos e privados. Em qualquer nível escolar temos essa divisão. Sejam escolas públicas ou privadas, sejam universidades públicas ou privadas. E elas não são iguais, sabemos disso. Ao contrário dos espaços privados, não pagamos para estudar em escolas públicas ou universidades públicas. E elas deveriam ser espaços democráticos, do povo, onde todos e todas são donos. Então, nós, cidadãos e cidadãs, podemos e devemos decidir por nossas próprias educações, formando o saber público, do povo para o povo. Porém, assim como em instituições privadas, onde alguns são donos, poucos são os espaços de decisão coletiva. E por isso as eleições também são importantes. Nós votamos nos representantes que gerenciam esses espaços públicos de educação. Por exemplo, vereadores e prefeitos são os que decidem sobre as escolas municipais. São eles que dividem a verba e escolhem uma parte dela para cada uma das escolas. Contratam professores e funcionários, além de cuidar da comida e do espaço. E assim, galera, eu acho que devemos terminar o nosso raciocínio. Pensando em como os espaços públicos e privados impactam na nossa vida e nos limitam em alguns aspectos. Pois eu quero que vocês frequentem escolas públicas de qualidade e faculdades públicas sem tanta burocracia e vestibular. Pois essa dificuldade que é imposta para nós da quebrada é uma carta assinada dizendo que nem todos os espaços públicos são de todos. E sabemos que é aí que começa e se dá a desigualdade social. Então, nós temos que estar em todos os espaços. Todos os lugares públicos são nossos e nada pode justificar alguém querer tirá-los de nós. É importante lembrar que espaços coletivos e públicos existem porque existe um coletivo. Então, ninguém faz nada sozinho. Ninguém está sozinho. A cidade de São Paulo nasceu da mão de vários seus Joãos e várias Donas Marias. Tudo é nosso e nunca se esqueçam disso. E aí, curtiu o episódio de hoje? Deu para entender um pouco melhor porque é tão importante reivindicar os espaços públicos na sociedade? Nessas semanas, estamos lançando podcasts com os temas sobre eleições. Se quiser saber mais, basta conferir no YouTube o último episódio sobre eleições municipais e fique ligado aos próximos lançamentos. Lembre-se que pode sempre contar com o Carol e se precisar de qualquer ajuda com os estudos ou trocar uma ideia mesmo, é para mandar mensagem pra gente, hein? E não se esqueça das nossas aulas sempre aos sábados. Siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook para ficar por dentro das novidades e até a próxima!